Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma. Antes de começar, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e este podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante a gente fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você vai estar automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Ou se você ficou na dúvida do link, basta acessar aí as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. Hoje vamos falar de um filme brasileiro, mineiro e belo-horizontino, ou quase, porque ele é feito em Contagem, na região metropolitana de BH. É O Último Episódio. Eric não era o cara mais popular do colégio. Eric vacilão. Nem o mais bonito. Mas ele tinha dois grandes amigos. O que a gente vai apresentar na Feira de Cultura, hein? Aí dá o dia, não tem nada pronto. Aí o que a gente toma no toba, né? A gente pode fazer alguma música do disco novo do Rem. R.E.M. Eric. E uma paixão. Oi, Oi. Que mudaria tudo. você gosta do Caverna do Dragão? Para ele, havia apenas uma maneira de conquistá-la. Eu sei como acaba o Caverna do Dragão. Larga de ser mentiroso. Eu tenho a fita. Então vou até sua casa e você me mostra. O Último Episódio é um filme da produtora mineira belo-horizontina, ou na verdade de Contagem, Filmes de Plástico, formada por 4 amigos, 4 pessoas, 4 cineastas que se conheceram no curso de cinema aqui em Belo Horizonte e resolveram fundar essa produtora e hoje, a Filmes de Plástico, é tida como uma das principais produtoras de filmes de cinema autoral no Brasil. Aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu chego a arriscar que talvez seja a principal produtora, ou pelo menos a produtora que mais tem chamado a atenção. Se você não tá ligando o nome à pessoa ou às pessoas, a Filmes de Plástico é formada por 4 pessoas: o André Novaes Oliveira, o Thiago Macedo Correia, que é, na verdade, o produtor da história. Ele fica ali mais por trás, nos bastidores, ele até participa de roteiros, mas ele é o produtor, né? O cara que comanda a produtora, é a parte de produção propriamente dita. O Gabriel Martins e o Maurílio Martins, diretor desse filme aqui. Se você continua não ligando o nome à pessoa ou às pessoas, basta dizer que é a Filmes de Plástico responsável pelo Marte 1, filme do Gabriel Martins, ou o Gabito, que foi o representante brasileiro no Oscar de 2023. O filme não chegou ali
a classificação final, não chegou a estar na lista final, não chegou a estar entre os 5 indicados. Na verdade, ele ficou numa etapa anterior a essa, mas foi o representante brasileiro naquele ano e a Filmes de Plástico conquistou uma visibilidade, vamos dizer assim, que eles não tinham até então. A Filmes de Plástico já é uma produtora que já vem de alguns anos, participa e tem ganhado prêmios em vários festivais ao redor do mundo, e isso os tem colocado num outro patamar no que tange a autoralidade, a visibilidade, a financiamentos. O próximo filme do Gabito, por exemplo, vai ser um filme da Netflix, ele já tá todo filmado, ou quase todo filmado, quase todo pronto, mas ele é um filme da Netflix, com dinheiro da Netflix, em parceria com a própria Filmes de Plástico, o que me leva a o último episódio. Quando eu comecei a assistir o último episódio, e na verdade até depois eu assisti, eu fui numa sessão especial para críticos aqui em Belo Horizonte, uma cabine de cinema que tinha a participação do Maurílio, do diretor, que depois fez uma coletiva, e eu vou falar mais sobre essa coletiva daqui a pouco. E eu até perguntei isso pro Maurílio, eu não sei se alguém perguntou, ou eu comentei isso com ele, que eu achava esse o projeto mais ambicioso e talvez o projeto mais diferente da Filmes de Plástico. Não que ele seja completamente, não que eles tenham mudado de trajetória, mas eu conseguia ver aqui alguns elementos que distanciavam esse filme dos outros da própria Filmes de Plástico. Parece que eles têm trilhado um caminho de ser um pouco mais abertos. Eu tô evitando aqui dizer a palavra filmes comerciais, mas a verdade é que o último episódio é um filme extremamente comercial, o que não significa que eles tenham abandonado a sua visão autoral, a sua visão de ver o mundo a partir daquele microcosmo deles, que é Contagem. Para quem tá fora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, Contagem fica na região metropolitana de Belo Horizonte e os 4 são de Contagem, nasceram e cresceram e moram em Contagem. Quer dizer, não sei se todo mundo mora, mas o Maurílio, por exemplo, eu sei que ainda mora ali em Contagem. E a Filmes de Plástico ficou conhecida por isso, uma produtora de Contagem na região metropolitana. É a maior cidade, é a segunda maior cidade de Minas Gerais, perdendo para Belo Horizonte, ou seja, Belo Horizonte e Contagem acabam sendo uma grande cidade. E eles, a partir desse microcosmo, contam sempre histórias universais. Mas talvez nunca tenham sido tão universais, nunca tenha sido tanto isso que eu tô falando, quanto nesse o último episódio. O último episódio, quando eu ouvi falar o que seria esse filme, qual era a trama do filme, eu já me interessei de cara, porque um filme da Filmes de Plástico, dirigido pelo Maurílio, que é um cara que eu gosto bastante, desde que eu conheci ele aí nesses meandros do cinema. Eu acho até que foi na época do Coração do Mundo, não sei ao certo, mas é um cara que eu gosto muito. Sempre que a gente encontra tem um papo bacana. Ele é um cara que gosta das mesmas coisas que eu, tem as mesmas referências que eu, como eu vou falar um pouco aqui nesse filme. Então isso tudo me atraiu pelo filme, mas claro, eu fui atraído pela sinopse. Como que você não é atraído por uma sinopse dessa? A primeira sinopse que eu li dizia que o último episódio era um filme centrado em um adolescente, o Eric, que aos 13 anos de idade se apaixona pela menina da escola, ou seja, é um filme coming of age, aqueles filmes de escola. Então já me interessou mais, porque eu adoro esse tipo de filme, que se apaixona por ela, gosta da menina, quer impressionar a menina e diz pra menina que tem o último episódio de Caverna do Dragão pra assistir em casa. Ele tem a fita de vídeo do último episódio da famosa série Caverna do Dragão. Vocês sabem que esse último episódio, se você não sabe, eu vou te contar, esse último episódio, ele nunca existiu, nunca foi feito. Existiu o roteiro dele, mas ele não foi filmado. Então a série foi cancelada antes de fazer o último episódio, mas virou um mito, principalmente ali na década de 90, virada para 2000. Vale dizer que o filme é ambientado em 1991, no bairro Jardim Laguna, onde o Maurílio cresceu e onde ele mora até hoje. Maurílio, me corrija se eu tiver errado, mas você mora lá até hoje, né? Coloca aí nos comentários se você estiver ouvindo isso aqui. Mas ele mora, acho que ele mora lá no Jardim Laguna.
E a história é toda ambientada ali naquele microcosmo do Jardim Laguna, com tudo que você pode imaginar de uma história de adolescência ambientada num lugar desses. É um filme, não preciso nem dizer, super autobiográfico, então você vai ver as fotos, os vídeos, né? Fotos e vídeos principalmente que aparecem ali são da coleção particular do Maurílio e são, na verdade, da família dele. Ele aparece em um dos vídeos ali quando criança, com outras pessoas e tal. Então tem sim, quase que, vamos botar aí, 80% do filme é autobiográfico, uns 20% ou 30% foram inventados pelo Maurílio, mas a história é o que é interessante, que aí, a partir dessa história, eu fui pro cinema imaginando que seria um filme que eles passariam ali o tempo todo filmando esse último episódio com uma câmera amadora, e até tem isso no filme. O filme até passa por aí. Eles têm esse projeto, eles por quê? São 3 adolescentes. O Eric, papel do Matheus Sampaio, o Cassinho, e os 2 melhores amigos dele, né? O Cassinho, que é o papel do Daniel Vitor, e a Cristiane, ou a Cristão, que é o apelido dela, que é o papel da Tatiana Costa. Os 3 iniciantes, os 3 atores têm os seus primeiros momentos no cinema aqui nesse filme, que é também uma característica da Filmes de Plástico, de trabalhar com atores amadores ou dar chance para atores que estão começando ou iniciar a carreira desses atores no cinema. Isso sempre foi uma proposta da Filmes de Plástico e não é comum você encontrar na filmografia deles parentes deles, pessoas ali da rua, pessoas do microcosmo deles, ou macrocosmo de Contagem, como quiserem, interpretando papéis nos filmes. Não é diferente aqui. A gente tem atores consagrados, como a própria Rejane Faria, que faz um papel nesse filme. A gente tem o Eide Ribeiro, o grande Eide Ribeiro do teatro daqui de Belo Horizonte, faz um papel nesse filme também. E a gente tem os outros da Filmes de Plástico, o próprio Gabito faz o professor Juarez, o André Novaes faz o Marcos. Então eles circulam ali entre si, circulam naquele microcosmo, e esse microcosmo ou macrocosmo acaba se transformando na produção de um filme. Então, continuando a história, eu disse que tem essa história, existe essa trama, mas o que me surpreendeu não, com 15 minutos de filme, com 20 minutos de filme, você já sabe que esse filme não vai ser sobre as filmagens do último episódio de Caverna do Dragão. Tem essa trama também, mas é uma grande obra. E quando eu digo grande, eu queria dizer com muitos as. Uma grande obra sobre vários temas que transitam por esse universo. Temas que transitam por esse universo chamado adolescência. Então a gente tem uma subtrama que pra mim é uma das tramas mais importantes, relacionadas com o personagem do Eric, que é a história dele com o pai. O pai dele já é falecido e a gente vai descobrindo coisas sobre o pai ao longo do filme. A gente tem a subtrama dele com os amigos, com esses 2 amigos que cada um deles tem a sua história. E olha, que desenvolvimento de personagens maravilhosos que o Maurílio fez aqui. Tanto o Cassinho quanto a Cristão têm desenvolvimentos todos próprios deles e a gente entende muito bem as transformações dos personagens, em especial o Cassinho. A gente tem todos os outros personagens que circulam, que estão ali nesse universo, tanto na escola quanto fora da escola. E sim, como é um filme coming of age, a gente tem a trama toda caminhando para esse lugar comum, que é um lugar comum, pode parecer um lugar comum, pode parecer um clichê, que é essa transição da infância para a adolescência, mas que nesse caso aqui é uma transição muito gostosa. E a gente vê esse gostoso da transição em todas as falas, em todos os diálogos, né, nas ações. A gente vê pouco a pouco, quando o filme vai se mostrando aos poucos, ele vai fazendo essa transição. Se você pegar o Eric, vamos pegar o Eric, mas todos os outros personagens que são adolescentes, se você for pegar o Eric do início do filme e pegar o Eric do final do filme, você vai ver
que existiu um arco muito bem construído dessa transição que passa por isso tudo. Passa pelo desejo de viver grandes aventuras, típicos dessa fase da adolescência, passa por essa questão dele familiar, a questão com a mãe, a questão com o pai, principalmente a questão do pai. Eu vou tocar nesse assunto de novo, mas sem dar muito spoiler, porque é pra mim o cerne do filme. E se vocês assistirem a coletiva do Maurílio, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, vocês vão entender o porquê dessa relação com o pai do Eric ser tão importante. E sim, passa por amadurecimento, passa pela questão da amizade. Na verdade, até me enganou um pouco, porque eu achei que o Eric fosse se apaixonar pela personagem, pela Cristiane, pela Cristão. Eu até achei que ele fosse, no final das contas, perceber que o grande amor dele estava ali do lado, ela é a melhor amiga dele, mas não. O Maurílio não caiu nessa armadilha de tomar o caminho fácil, de ir pelo caminho fácil. Ele foi pelo caminho mais difícil e eu acho que foi o caminho mais acertado de todos. E se você for imaginar que a grande referência do Maurílio para esse filme é a série Anos Incríveis, e é uma referência assumida na coletiva, inclusive, que vocês vão ver, ele tava com uma camisa de Anos Incríveis, Wonder Years, mas a foto que tinha na camisa era dos 3 personagens aqui de O Último Episódio. E eu até citei pra ele na coletiva que eu me lembrei muito de Conta Comigo, do filme Conta Comigo, Stand By Me, me lembrou muito. Ele falou que foi uma super referência pra ele também, assim como todos os filmes de Coming of Age. A gente tá muito acostumado a ver esses filmes Coming of Age, mas vê uma perspectiva estadunidense. A gente está muito pouco acostumado a ter um filme desse tipo aqui no Brasil, no nosso microcosmo. E por isso que esse filme fala tanto pra gente. Bom, esse filme fala tanto pra gente, tem vários aspectos que eu quero discutir. Talvez esse filme vá falar muito para pessoas da minha geração. Pessoas de 30, 40 ou até 50, eu tô com 53 anos, vão se identificar muito com isso. Eu sou um pouco mais velho do que os personagens desse filme, que em 1991 tinham 13 anos. 91 eu já tinha 18 para 19 anos. Então eu sou um pouco mais velho. Mas tudo que tá no filme era minha referência. E aí entra quase que um outro personagem do filme que eu acho tão principal quanto o trio aqui principal, o trio de meninos, que é a direção de arte. A direção de arte desse filme, e eu vou dar o nome aqui porque ela merece, é da Mariana Souto, é tão primorosa, é tão incrível a recriação daquele universo ali da década de 1990, do início da década de 1990, ou no ano de 1991, que na verdade, vocês sabem como é que funciona, né? A década só começa anos depois. Então 1991 ainda é parte da década de 80. Mas é uma direção de arte tão primorosa, com tantos detalhes que você vai descortinando, você vai percebendo aos poucos. Exemplos, até citados pelo Maurílio na coletiva. Tem uma lata de óleo em um determinado momento, numa venda, que é uma lata de óleo violeta, eu esqueci a marca, que eu me lembro na minha infância daquela lata de óleo. A televisão, o rádio, tem uma cena que a professora, que é vivida pela Babi Amaral, aliás, desculpa, a diretora da escola vivida pela Babi Amaral, ela vai passar alguma coisa no mimeógrafo. Quem viveu a década de 80, quem estudou em escola na década de 80, se lembra do que era um mimeógrafo. E as pessoas... O mimeógrafo tinha um cheiro específico, que eu tô conversando com vocês aqui, eu tô me lembrando desse cheiro. A folha que saía do mimeógrafo tinha um cheiro específico, e tem essa cena. A professora, a diretora, passa alguma coisa ali no mimeógrafo, um comunicado qualquer, e ela pega a folha e cheira. Quando ela fez isso, eu grudei na cadeira. Meus olhos encheram de lágrima, porque me lembrou da minha infância. Me lembrou da minha infância, da minha adolescência, e é inevitável, por mais que eu não estivesse ali no Jardim Laguna, mas as referências são as mesmas. Eu senti o cheiro desse filme e muitas outras coisas nesse filme. O Walkman, as fitas... Olha, eu poderia citar um monte de coisas aqui,
mas eu quero que vocês assistam, porque é uma reconstrução. Então o filme vai falar muito pra quem tá nessa geração, dos 40 mais, dos 40 mais, vai falar muito mais pra quem tá nessa geração em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque tem algumas coisas ali que só quem é daqui vai pescar, referências à cidade, mas eu tenho certeza que vai falar pra todo mundo que um dia foi adolescente. Por mais que a gente esteja falando aqui de uma época diferente, de referências diferentes, e o próprio Maurílio falou, eu tô me referindo, eu tô falando o tempo todo aqui da entrevista dele, do que ele falou na coletiva, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O próprio Maurílio falou na coletiva que os meninos entraram na brincadeira, que é uma brincadeira muito séria, porque os meninos, os atores, tem outras referências, a adolescência deles é outra, mas eles encararam muito bem, eles viveram aquilo. Eles foram adolescentes da década de 90 durante o período ali de produção, de pré-produção do filme, de filmagem. Eles foram adolescentes da década de 90, eles entenderam aquilo tudo, como é que funcionava, e isso eu acho que foi fundamental para que a história desse certo, para a interação deles dar certo. E aí, partindo pro elenco. Eu acho que, eu já falei isso aqui, que a Filmes de Plástico tem como característica trabalhar com atores amadores, atores iniciantes, mas eu acho que aqui eles chegaram num ponto muito incrível. O trio de adolescentes, formado pelo Matheus Sampaio, pelo Daniel Vitor e pela Tatiana Costa, é absolutamente sensacional. É incrível a habilidade da turma da Filmes de Plástico e aqui do Maurílio em dirigir atores. Dirigir ator não é uma coisa muito fácil. Dirigir atores iniciantes, atores jovens, como este trio, é mais difícil ainda. Então, palmas pro Maurílio, palmas para todo mundo da Filmes de Plástico por descobrir esse trio, e tomara que eles tenham uma carreira no cinema, televisão, o que for, que façam várias coisas, mas olha, que bom que a gente assistiu o despertar deles no audiovisual e tá nesse filme lindo, maravilhoso. Qualquer adjetivo que eu usar aqui é até pouco para descrever o que é o último episódio. É um filme que me tocou muito, e aí a gente chega na coletiva desse filme para vocês terem uma ideia. A coletiva desse filme aqui em BH aconteceu logo após a primeira sessão, e realmente foi a primeira sessão do filme, foi a primeira vez que, fora a equipe, o filme foi exibido para alguma plateia. Então eu, particularmente, me senti muito privilegiado, e o Maurílio tava ali na sessão o tempo todo de olho no que estava acontecendo, na projeção, e realmente uma projeção maravilhosa. Aconteceu no cinema do Minas Tênis Clube aqui, e depois teve a coletiva com ele. Olha, foi uma coletiva que eu nunca tinha participado de algo parecido, porque em determinado momento tava todo mundo com lágrima nos olhos, de tantas histórias, de tanto que o Maurílio, de tanta emoção que o Maurílio colocou nas suas respostas, e contando várias histórias e contando várias referências. A história dele com o pai dele, que tem a ver com a história do Eric com o pai aqui no filme, mas não é exatamente a mesma coisa. E a gente teve outros depoimentos de pessoas, de jornalistas que estavam presentes à coletiva, e de repente, numa determinada resposta do Maurílio, eu olhei pra trás, eu tava ali sentado na primeira fileira, e tava todo mundo com lágrima nos olhos. Eu nunca tinha ido numa coletiva com um diretor pós-filme em que todo mundo ficasse emocionado. Produtores, gente de divulgação, assessoria de imprensa, jornalistas, estava todo mundo, críticos, todo mundo muito emocionado, não só com o Maurílio, mas com outros depoimentos de outras pessoas que ficaram muito tocados com o filme. Isso para vocês terem uma ideia do estrago que esse filme causou, que esse filme tem causado em todo mundo que tem assistido a esse filme em pré-estreias, em sessões, tem saído muito emocionado, muito tocado com a delicadeza, com a maestria com que o Maurílio conduziu toda essa história. Vale dizer, é um projeto, vocês vão ouvir isso daqui a pouco, é um projeto de 2009, imagina, a primeira ideia desse filme foi em 2009, e passou por 1001
percalços, era para ser uma série ou um curta, e aí foi transformado em longa, e eles filmaram lá atrás em 2021, acho que foi isso, né? Acho que eles filmaram em 21 e só finalizou agora. Enfim, todas essas histórias sobre o último episódio estão na coletiva. Eu gravei muito, quase toda a coletiva de imprensa do Maurílio aqui, e vocês vão poder assistir. Eu não sei que dia você está ouvindo este episódio, mas nessa sexta-feira, eu tô gravando ele na segunda-feira, dia 6 de outubro. O filme entra em cartaz nessa quinta-feira, dia 9. No dia 10, eu vou soltar uma edição da minha newsletter Mala, que você já conhece. Se você não conhece, por favor, assine malanewsletter.substack.com, com os vídeos dessa coletiva, respostas maravilhosas do Maurílio, e que vocês vão poder entender um pouco mais sobre a produção desse filme, sobre como esse filme foi feito e o que ele significa, não só na filmografia dele, do Maurílio, mas toda a Filmes de Plástico, toda a filmografia da Filmes de Plástico, a filmografia mineira. Vocês vão entender tudo isso. Ele vai falar muito mais sobre a direção de arte, vai falar sobre a trilha sonora do John do Pato Fu e do John e do Richard Neves do Pato Fu, que tem muitas peculiaridades. Reparem, por exemplo, quando vocês assistirem o filme, na música da banda do pai do Eric. E tem essa resposta em um dos vídeos da coletiva que vocês vão ver na Mala. O Maurílio fala especificamente sobre a trilha sonora, sobre várias coisas da trilha sonora que o John fez e como é que a coisa funcionou. Enfim, assistam, assinem a Mala, malanewsletter.substack.com, porque nessa sexta tem muita coisa a mais sobre o último episódio. Deu pra vocês perceberem que eu gostei bastante desse filme, não é? É um filme que eu dou 4 estrelas, com muito amor. Quero muito que vocês assistam a esse filme. Eu tenho certeza que todos vocês, independente da idade, se você tiver 20 anos de idade, mas você passou pela adolescência, você vai se identificar com aquela adolescência daqueles meninos ali, aquele microcosmo, e eu tô repetindo muito esse termo microcosmo, porque é mesmo, é um microcosmo Jardim Laguna, Contagem, mas poderia ser qualquer outro microcosmo em que a sua adolescência estiver inserida, tanto em cidade grande quanto em cidade pequena. São pequenos microcosmos, deve ser algum pleonasmo, mas enfim, são microcosmos que se tornam um grande cosmos chamado adolescência, e uma história universal. É um filme coming of age, que não é ambientado nas escolas americanas, nas high school americanas, com todo aquele estadunidenses, né? Com todo aquele way of life, aquele American way of life. Não, é um filme coming of age, made in Brasil, em Belo Horizonte, na verdade, em Contagem. E ó, mais palmas para Filmes de Plástico, e que eles continuem, que vocês continuem, tô falando diretamente para vocês agora, tá? Que vocês continuem nos alegrando, nos trazendo, nos contando muitas histórias legais, histórias do cotidiano. Não são histórias mirabolantes, são histórias, pequenas histórias que falam direto nos corações de todos nós, porque todas essas histórias têm algo com que nos identificamos. É isso, agora eu queria saber de você. Você já assistiu ao último episódio? Não assistiu? Por favor, marque aí na sua agenda. Se você estiver ouvindo esse episódio antes do dia 9, já marque aí na sua agenda, a partir do dia 9 de outubro, o último episódio em cartaz em várias localidades, por todo o Brasil. Procure aí na programação da sua cidade. Não perca este filme, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos, um belíssimo filme, um filme que eu já assisti, chorei e quero assistir de novo, e depois eu quero que você me conte o que você achou.
Para falar comigo, você já sabe, só usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!